fazendo uma live. Comecei já. Agora? Sim. Oi. Chegando o povo. Oi, Bia. Cadê Bia? Boa noite. Não é essa Bia, não. Morgana. Não é Bia não, amiga. Não é essa Bia, não. Vem pra cá. É outra Bia. Tem 3 pessoas chegando aí. São 9 horas. Ricardo, oi Ricardo. Boa noite. Solange, é? Eita, Sol. De Frei Miguelinho. Boa noite, meu bem. Nunca mais te vi, vice. Faz muito tempo. Adonis, ele apareceu aqui. Faz muito tempo, né, que a gente não se vê. Como é que você tá? Como é que tá todo mundo? Oi, Lio entrou. Aí. Gente, boa noite. Nessa quarentena a gente fica meio sem ter o que fazer. E aí, vamos para lives, né? Uma forma da gente se comunicar com o mundo, porque a gente está impedido de ver quem a gente quer, impedido de ver os entes queridos. Passa muito tempo dentro de casa, para não se arriscar, né? Mas, oi Bena, mas a gente sabe assim que em alguns casos, algumas pessoas a ansiedade começa a pegar, né? Eu não digo muito em quem mora em casa. Quem mora em casa tem quintal, tem jardim, né? Tem um solzinho atrás de casa, dá pra gente sair, dá pra gente tomar um banho de sol, mas e quem mora em apartamento, né? Muita gente mora em apartamento, muita gente de capitais aí. Oi André, boa noite. Oi mozinho. E aí assim, nesses casos é um confinamento mesmo, né? E aí as pessoas acabam, com o passar do tempo, a gente já está praticamente com 11 dias aí de quarentena. Algumas pessoas vão sofrendo de ansiedade, algumas pessoas chegam pra gente e dizem, ó, tô coração, até a gente que mora em casa, né, que não mora em apartamento, mora em casa, a gente fica sentindo assim de vez em quando, né, é um acelerado, o coração a gente fica mais nervoso, a gente se irrita com mais facilidade, então assim, não sou só eu que estou fazendo isso, muita gente está fazendo isso. Não necessariamente no campo religioso, né? Muitas religiões estão fazendo isso, o padre celebrando missa, católico dando suas mensagens aí para o seu público. E a gente da Wicca, da bruxaria, não poderia ficar de fora, né? E a gente fazia parte da gente também. E para distrair, para passar um pouco o tempo e aprender também. Esse período de quarentena me lembra muito uma história que eu vi no Facebook, fazendo um paralelo de uma mãe que coloca o filho de castigo. Uma mãe coloca o filho de castigo e ele é privado da liberdade. Ele precisa ficar dentro do seu quarto. E no início ele faz birra, ele grita, ele esperneia, ele reclama, ele chora. Mas aí vai passando o tempo, vê que a mãe não responde, porque ele tem que aprender alguma coisa ali, nesse período de castigo. Ele vai ficando calado. E ele começa a pensar. Começa a pensar onde foi que errou. Começa a olhar para dentro. Entrar na caverna, Platão, né, já dizia. No caso de Platão era sair da caverna, né? O negócio de Platão era tirar o homem da caverna. Mas nesse período a gente precisa entrar na caverna. Entrar na nossa caverna interior. Aproveitar esse tempo de quarentena para avaliar algumas atitudes, avaliar a condição do homem. Espero que os grandes, os poderosos, né, os governantes, aproveitem esse tempo para fazer isso,
para a gente repensar como a gente está tratando a Terra. A Terra, enquanto planeta, enquanto ecossistema, não está sofrendo com isso, muito pelo contrário, ela agradece. Quem está sofrendo são simplesmente os seres humanos, nós humanos. Boa noite, Liu. Eu também fico ansioso, mozinho. Mozinho é Marcelo. Eu tenho que fazer assim, porque não estou acompanhando não, o negócio aqui tá, o povo está falando. Solange está em São Paulo. Então esse é um tempo que, se a gente souber aproveitar, a gente passa e aprende, a gente passa por esse período e aprende com esse período. E é uma oportunidade ímpar que a gente tem, já que a gente tem mais tempo de ficar em casa, para a gente mergulhar dentro da gente, a gente fazer meditações, meditação, jornadas de conexões, né, são muito salutares nesse momento. Explorar o infinito universo que é o interior da gente. É uma coisa muito boa para fazer, é terapêutico, ajuda a gente. Oi, Lila! Lila chegou. Boa noite, meu bem. E oi, Eurípides. E Aninha. SOS Gaia. Exatamente, Aninha. Exatamente. Mas aí a gente vai aproveitando esse tempo e ensinando alguma coisa, né? Compartilhando. Eu acho que a generosidade e o sentimento de partilha, de altruísmo, começa a falar nesse momento e as pessoas começam a se ajudar. Ver que a coletividade é importante, a vida do outro é importante, né? Apesar da gente estar separado, a gente está tudo junto na mesma condição. E fazer com que todo mundo aguente o tranco, cada um se ajudando, um conversando com o outro, um fazendo live, né, para diminuir a ansiedade de outras pessoas, outros dando mensagem. Enfim, a gente vai fazendo, a gente vai seguindo e isso vai passar, na esperança de que isso passe logo, né? Mando sim, Ricardo. Manda um cheiro para ela sim. Ela tá lá no quarto, acho que ela tá assistindo também. Enfim, e hoje, tá não, né? E hoje a gente vai falar sobre Oan. Foi uma coisa assim, como o povo está dizendo agora, muitos alunos meus dizem hoje em dia, aleatório, né? Bem aleatório. A gente falar um pouco do que a gente gosta. O Oan é um oráculo que eu tenho um carinho muito grande. Eu amo de paixão o Oan. Mas amar de paixão não quer dizer ser mestre em Oan. Não sou mestre em Oan, não sou Avati, né? O sacerdote que... Não. Sou sacerdote wiccaniano e na minha prática cotidiana eu utilizo o Oan. E o Oan como oráculo, como sistema mágico e como, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, e como ferramenta de autoconhecimento. E aí já entrando no tema da conversa, o que é Oan? Hoje uma menina perguntou para mim, Lilian, daqui de Surubim, ela perguntou para mim, o que é Oan? Você vai falar sobre Oan, o que é Oan? Oan é um oráculo alfabético. Ele parece um pouco com as runas, né? As runas nórdicas, o antigo Futhark, mas ele é um pouco diferente. Ele difere um pouco das runas. É um oráculo celta. É um oráculo que chamou muito minha atenção enquanto praticante de Wicca e enquanto cultuador de deuses celtas, né? A Wicca que eu sigo, o panteão que eu tenho mais afinidade é o panteão dos povos celtas, né? E aí nessa caminhada eu ficava procurando um oráculo que tivesse a ver com essa egrégora, né, dos povos celtas, com essa egrégora daquele povo lá. E aí eu passei por tarô, gosto muito do tarô, aprendi tarô. Nessa viagem de tarô, o tarô tem uma possibilidade, tem uma abertura, porque desenvolveram vários decks. E alguns decks, eles têm uma configuração pagã, né? Tem até tarô Wicca. Tem baralho Wicca com todos os arcanos do tarô, só que com imagens relativas ao Wicca. Certo, era tarô, mas não era uma coisa, né, que fosse de origem celta. Tem as runas, aí passei pelas runas, levei um tempão para aprender as runas, assim, é como se as runas estivessem fechadas para mim.
E um belo dia elas se abriram para mim. E eu compreendi as runas. Mas as runas também não são celtas. As runas são dos povos germânicos, dos nórdicos, né? Eu queria algo que fosse específico dos celtas. Que tivesse, né, que tivesse muito essa relação estreita com com o povo celta, com essa egrégora celta. E aí fui para outras, fui para runas, fui para... Aí peguei scry, né? Scry fogo, porque os celtas têm muito essa relação com o fogo. Enfim, até que um belo dia, uma senhora foi dar uma palestra. E nessa palestra, essa senhora veio a ser minha iniciadora, Arian, pessoa que eu amo demais. E na palestra dela, na verdade foi uma oficina. Ela chegou com um saquinho, com uns toquinhos, né, uns pedacinhos de madeira, e ela fez uma roda com umas plaquinhas, cada um com um símbolo. Aí eu perguntei para ela, né, na época eu estava começando minha amizade com ela, eu perguntei para ela, isso aí é o quê? Aí ela falou, isso é Oan. Eu disse, sim, tá, prazer, e o que é Oan? Ela disse, é um oráculo celta. Aí eu, né, eita, oráculo celta. Pô, celta, que história é essa? Aí fui e participei dessa oficina. Foi uma oficina no Encontro Paraibano de Neopaganismo, lá em Campina Grande, que acontece todo ano, nos dias de carnaval. E a gente foi uma coisa rápida, mas aquilo ali me despertou a curiosidade. E aí eu fui lendo, eu fui buscar fontes, né? Na época só tinha internet aqui no Brasil, e eu me apaixonei pelo Oan. Até que eu fui iniciado, e na iniciação ela me ajudou, ela me ensinou algumas coisas, né? Algumas coisas sobre esse oráculo que eu, né, assim, é o que eu mais gosto, né, de mexer. Tá grande, né, Solange? Vai fazer 10 anos agora em junho. Vai fazer 10 anos já. E tô com a menininha e vai fazer 3. Então, o que é o Oan? Oan, a gente fala Oan, mas ele se escreve O-G-H-A-M. Oan é um oráculo. Hoje ele é se convencionou-se a usar como oráculo, mas existem fontes, a discussão é meio incerta, né? A discussão sobre o Oan. Eu não vou fazer aqui uma tese de mestrado para falar de Oan. Só vou dar umas pinceladas. Por volta de 2200 existem aí os primeiros vestígios, né, sobre esse alfabeto. E esses vestígios eles eram encontrados, os povos celtas, a gente não está falando de um povo só, mas de vários povos. Os povos celtas, eles eram basicamente orais, eles não tinham a cultura de registro, de usar a escrita como um registro de sua memória, da memória do seu povo, como os etruscos fizeram, como, né, os sumérios fizeram, como os gregos, os egípcios e assim por diante. Eles tinham um sistema de escrita, mas esse sistema de escrita era relegado a uma casta, certo? Estou falando bem grosso modo aqui, a uma casta, que era mais essa casta sacerdotal. Então eram os druidas, né? Eram os bardos, era o pessoal que estava mais em contato com os mitos, com as histórias, com as lendas desse povo. E eles usavam não como uma forma de registrar, mas eles usavam isso meio que cabalisticamente, né? Se eu posso fazer esse paralelo aí com a cabala. Mas os vestígios, né, do Oan que são encontrados, eles são encontrados em pedras. E essas pedras, que são as pedras erguidas, né? Algumas pedras erguidas, eu não estou falando de Stonehenge, estou falando de pedras que, por exemplo, demarcavam o centro de um determinado lugar ou as fronteiras de um determinado lugar. Então o Oan, ele era escrito nessas pedras para dizer assim, a partir daqui é terreno, é terra de tal reino, é terra de tal povo. Para ultrapassar você tem que pedir permissão.
há vestígios de Oan, de inscritos ogâmicos, né? Em tumbas, em sítios, né, arqueológicos funerários. E era assim, e é isso. E aí, assim, com o livro de Balimote, né? Eu não sei como é que se fala isso. O livro de Balimote, ele fala de uma origem mítica do Oan. Então, pelos estudos, pelas pesquisas, historiadores chegaram meio que a uma conclusão de que o Oan foi usado como uma ferramenta de adivinhação. Mas não existe uma origem, assim, não se tem uma origem histórica para o Oan, para isso. Mas, miticamente, esse livro de Balimote tem um conto, tem um trecho que atribui a origem do Oan a Ogma. Ogma, que seria um deus para umas pessoas ou um guerreiro para outras pessoas. Ogma, na mitologia, era o deus da eloquência, era um guerreiro, mas era um cabo que sabia lidar com as tretas, né? Sabia resolver as tretas, sabia conversar com o povo que estava em conflito, era muito eloquente, tinha uma coisa... E inventou essa escrita. No livro de Balimote, o trecho diz assim: Ogma é o pai do Oan, sendo sua mão ou sua faca a mãe do Oan. Então é uma origem mítica para esse oráculo. E o que é o Oan? Assim, fisicamente. Fisicamente, o Oan, ele hoje, muitas pessoas, muitos sacerdotes, muitos bruxos, né, eles utilizam o Oan como ferramenta mágica, né? Assim, é um oráculo extremamente fácil de se fazer, porque você simplesmente vai utilizar gravetos, certo? Isso é um graveto. Isso aqui é cipó de vime. Cipó de vime, né? Porque ele é bem facinho de você cortar. E a maioria dos jogos dos decks, né? Não sei se eu chamo deck, dos kitzinhos de Oan, são pedacinhos de graveto, não precisam ser grandes assim, eles podem ser pequenininhos, pode ser até assim, ó, tamanho de um dedo, ou menor, metade de um dedo. E aí você escava, você corta e pirografa o símbolo, né? Você pirografa o símbolo. Esse jogo meu aqui que eu tenho, eu pirografei todo com peixeira. Eu não tenho pirógrafo é um negócio caro de se comprar. Nas lojas aqui custam em torno de 400 reais. E aí eu não estou dando dinheiro, 400 reais para isso não, eu tenho urgências. Mas aí eu fiz com peixeira, o que é bom porque assim, mostra que você não precisa de uma máquina para fazer o Oan. Você vai ver autores que diz que o Oan pode ser feito em pedras. Diz que o Oan pode ser feito em cristais. Eu, particularmente, eu acho assim, funciona muito melhor para mim o Oan escrito em pedaços de madeira, certo? Em algo vegetal, casca de árvore, graveto, sementes, castanhas. Isso aqui eu agradeço a aluna Morgana, uma irmã de Coven. Isso aqui é uma avelã. E a aveleira é uma das árvores do Oan. Eu vou falar sobre cada símbolo do Oan aqui. E aí você pode fazer em avelãs. Avelã com casca, certo? Essa aqui é a casca, porque ela é uma castanha dura, duríssima. Eu acho que ela rende como o olho de boi, né? Dentro tem uma sementezinha gostosa que faz a Nutella, né? O povo faz a Nutella. Com isso você torra, você esquenta, moe, come, fica uma delícia. E você pode escrever ou aqui nessa cabeça da avelã, ou então no dorso dela, no corpinho dela aqui, pirografando, tá certo? Acaba de descobrir um oráculo que precisa. Quem? Aninha. Eita, que boninha. Pronto, estou descrevendo aqui. Então esse é o material que eu acho legal de você fazer. Vegetal. E vegetal você acha em qualquer lugar. Pega galho de árvore. Sabe uma coisa que é muito legal? Você pegar árvores que foram podadas. Você não sacrificou aquela árvore, não foi você o autor da poda, e você pode estabelecer uma relação de gratidão com aquela árvore, pegando as partes dela, pegando os galhos dela e oferecendo. A melhor oferenda que você pode fazer para uma árvore é água.
ou adubo, né? Então você pode colocar lá na árvore água em gratidão pelo galho que iria para o lixo, e você explica para ela que ali vai ser usado para o bem de muita gente, né? Como uma ferramenta mágica. E é isso. O Oan é um oráculo que ele, assim como as runas, cada runa é um símbolo que tem um conjunto de segredos, de mistérios. A própria palavra runa quer dizer sussurro, ou mistério, ou segredo. O Oan, na verdade, é um oráculo que cada pecinha dessa, que a gente chama de fit, ela é o nome de uma árvore sagrada para os celtas. Então a gente tem aqui um conjunto, são 5 grupos de 5 árvores cada. Cada grupo a gente chama de feda, ou feed, né? Desculpa, aime. O feda é o homem, o gravetinho. Então, existem 5 grupos chamados aime, A-I-C-M-E, não sei como é que fala. Eu falo aime, enfim, aime, aikme. E cada símbolozinho, ele é gravado da seguinte forma. Eu tenho aqui um feed, né? Ele é bem fácil de se fazer. Você vê, feed lembra a palavra pena, né? Ou feda, que deu origem à palavra feather em inglês, que quer dizer pena. Então são 5 grupos. Eu vou desenhar aqui para mostrar para vocês. São 5 grupos. Nós temos a base da escrita do Oan é algo que parece muito uma pena. É isso aqui. Não sei se dá para vocês visualizarem. Não. Pronto. Tu tá assistindo, Adonis? Ah, é isso aqui. É como se fosse um Y deitado, certo? Você vai considerar essa base aqui. E aí nós teremos 5 grupos. Vou fazer aqui mais 4. Isso aqui era para eu ter feito, né? Bem Ana Maria Braga, para ganhar tempo. Mas, enfim, é uma live. Temos 5 grupos, certo? Um grupo com um tracinho abaixo da linha. Aqui, ó. Então é assim. O primeiro grupo são 5 símbolos desse. Um com um tracinho, um com 2, um com 3, um com 4, um com 5. Então vai ficar assim. Aqui. E aí os símbolos são, por exemplo, o primeiro é a bétula. O segundo, deixa eu ver o segundo, assim, 2 para baixo, sorveira. O terceiro, cadê o terceiro? Amieiro. O quarto, 4 para baixo, salgueiro. E o quinto, freixo, certo? Então esse é o primeiro aime, aikme, enfim. Oi, Wellington, certo? Que são 5 gravetos para baixo, né? Com um com 1, um com 2, um com 3, um com 4, um com 5. O segundo grupo, o tracinho é para cima. Esse aqui é o primeiro grupo, aqui é o segundo grupo. Os tracinhos são para cima. Então eu vou ter um com 1 tracinho para cima, um com 2, um com 3, um com 4 e um com 5. Que é aí o que a gente, cadê? Que é aí o que a gente vai ter aqui, pronto. Aqui. Nós temos. Aqui já é para cima, tá vendo? Oi, Shiba. Aqui o piuriteiro, ou espinheiro alvar, ou espinheira branca, piuriteiro. Carvalho. O 3, cadê o 3? Azevinho. Aí, a aveleira, que é a planta que dá a avelã. Certo? Que isso aqui é uma castanha de avelã, aveleira e macieira, com 5, ok? Então vimos aí 2 grupos. O terceiro grupo são tracinhos na diagonal, certo? Cadê? Tracinhos na diagonal. E ele cruza a linha, tá bom? Ele cruza a linha base. O primeiro grupo são 5 tracinhos para baixo. O segundo grupo de 1 a 5 para cima, acima da linha,
E o terceiro grupo são tracinhos diagonais. Bem difícil de fazer, né? Só que não. E aí nesse grupo a gente... Cadê? Aqui. Nesse grupo a gente tem... Aqui, ó. A videira. Tu tá lendo em algum lugar? Tô não. É porque eu sei. A era. Venenosa, certo? Era. O azevinho. Amo azevinho. Nunca vi um azevinho de verdade, mas amo. Eu acho a simbologia do azevinho muito linda. O espinheiro negro. E o sabugueiro. Se você for na varinha de Dumbledore, você vai ver o símbolo do sabugueiro lá, gravado, certo? Esse é o terceiro Aime, ou é Aikme, ou M, sei lá como é que se fala isso. Desculpa, mas tô falando rápido, É porque eu tô mostrando aqui, isso vai ficar gravado, aí vocês olham depois. O quarto grupo, ele também cruza a linha base, só que ele é reto, ok? Então eu vou ter mais 5 cruzando, um com 1, com 2, um com 3, um com 4 e um com 5, que são esses aqui. E aí nós temos o abeto, uma espécie de pinheiro, tá? Abeto, o tojo com 2, a urze. Pensa numa moita com uma florzinha roxa, chama urze. O álamo e o teixo. Nessa jornada, esses são os 4 grupos originais do Oan. Nessa jornada a gente começa com o nascimento e termina com a morte. A bétula, que é o nascimento, e o teixo, que é a morte. Certo? Ou seja, o início e o fim do ciclo. Boa noite, Kermit. Oi, Damon. Oi, Rony. Eu também. Pois é, eu não esqueço porque, enfim, né? Amo aquela mulher. Com saudade demais dela. Pronto. Mas aí, assim, alguns ovatos, algumas pessoas mais tradicionais, eu não sei, eu não sou reconstrucionista. Repito, eu sou sacerdote wicaniano, então o uso que eu faço é no contexto wicaniano, certo? Do Oan. Mas, se você for ver livros, eles vão dizer assim, o que compõe originalmente o Oan são esses 4 grupos. Existe um quinto grupo, que é um que vem depois, a gente chama de forfeda. São os 5 grupos, são os 5 Oans tardios, são os 5 feeds tardios, que eles, essas letrinhas aqui, esses risquinhos aqui, eles na verdade são o nome celta, o nome, acho que gaélico, de cada planta. Alguém me corrija, certo? Isso aqui é o nome de cada planta. Aqui é a bétula. Isso aqui lê-se B, que em inglês birch, né? B. Aqui é a sorveira, que lê-se Luís. E aqui é o freixo, que lê-se Nion. E assim vai, né? Eu não me pergunte o nome não, eu sei mais o nome da planta mesmo do que Ao mesmo tempo em que cada feed desse significa o nome da árvore, cada feed também representa a primeira letra do nome da árvore. Então isso aqui que é a bétula, que se chama B, né, em gaélico, é a letra B, corresponde à letra B, certo? E assim vai, tem a letra C, tem a letra D, tem a letra H. E aí nós temos 20 letras, ok? Além dessas 20 letras, nós temos os ditongos, que são os forfeda, que também são nomes de outras árvores ou denominam outros elementos da cultura celta, que eu vou dizer aqui, que são esse símbolozinho aqui. Aqui o grove,
Isso aqui chama grove. Grove é uma pequena... um bosquezinho, tá? É o chamado grove. O bosque. Estou indo pela ordem. O fuso ou faia. A madressilva. Um pinheiro. E o ondumar, que eu não lembro o que é, mas ele tem uma conotação muito grande com o mar. Ok? Eles são ditongos. Tem outros nomes aí em gaélico que eu não lembro. E esses cinco feeds, eles foram acrescentados séculos depois. Eles são posteriores. Então, juntando todos esses, nós temos... Juntando aqui, estou juntando para ser bem didático com vocês. Juntando, misturando, nós temos o ono. Isso aqui é um jogo de ono. Certo? Você vai encontrar também baralhos de ono. E eu tive a alegria de achar um que eu era doido para achar, que é o Spirit of Nature Oracle. Que é de... Cadê, menino? John Matthews e William Warrington. Esse livro aqui, que vem com esse baralho aqui, que ele, se você olhar de pertinho, deixa eu ver se dá para ver. Cada árvore, cada carta vem com um... Você vai observar, eu quero que vocês observem e me digam aí o que é que vocês estão vendo aqui em cada uma dessas cartas. Ver se vocês conseguem enxergar. Em algumas ele é mais evidente, em outras não. Se vocês enxergam alguma coisa nessas cartas. Que bom, Gi. Boa noite também. Que bom que você está adorando. Menino, tem 20 pessoas aqui assistindo. Já? Não sei se vocês estão vendo aí alguma coisa. Quem fala aí o que está vendo? Tá vendo se a internet está prestando? Tá, eu tô jogando aqui. Azevinho. Cada carta dessa, eu vou dar o spoiler aqui a vocês. Não sei se alguém já comentou aí a internet. Isso, João. Exatamente. Um rosto. Cada um mostra um rosto. Isso, Bove. Chiba, pronto, todo mundo tá vendo agora. São rostos. Que são representações do Green Man. Um outro nome para esse baralho é o Green Man Oracle, né? E o Green Man é esse aqui, ó, esse carinha aqui, que é uma das faces do Deus que nós cultuamos na Wicca. É uma face do Deus que já fala de um momento do homem que ele não é mais tão selvagem, ele não é mais nômade, ele não vive só da coleta, da caça, da guerra, mas ele já descobriu técnicas que permitissem com que ele ficasse em um só lugar, que ele se instalasse em um só lugar, que foram a agricultura, a irrigação e a pecuária. O homem deixou de ser selvagem, nômade, e passou a ser sedentário e mais civilizado, vamos dizer assim. A relação do homem com a natureza, com o Green Man representa essa relação do homem com a natureza. Uma natureza já não tão selvagem, certo? O Green Man, ele é essa figura do Green Man, o homem verde. Você vê nas portas, você vê muito isso na Itália, na Grécia, talvez na Inglaterra, que tem muita relação com os vinhedos, né? O culto a Baco, toda essa coisa aí do cultivo das plantas, principalmente essas plantas de pomar, né? Como macieira, como macieira, videira, pereira, certo? E assim vai. Então a gente já tem aí, o Green Man é essa figura da floresta que representa a força vegetal. É uma outra face. É uma outra face do Deus, né? É o Deus da face folhada. É o Deus da face verde, ok? E aí cada carta todas as cartas tem um rostinho. E esses rostinhos, eles às vezes são ameaçadores, às vezes são tristes, às vezes são cínicos, às vezes são
irônicos, né? Às vezes são tranquilos, às vezes são alegres, né? Esses rostos, porque eles têm eles têm uma relação com a sua carta, com a árvore, certo? E por que árvores? Porque os celtas tinham um costume, uma cultura muito forte, religiosa, de culto às árvores. As árvores para eles eram quase que divindades. Existem divindades que são relacionadas às árvores, para os celtas, por exemplo, Nemetona, a gente tem Druântia, que é a deusa dos druidas, que também é a deusa dos bosques, né? Muitas divindades para os celtas eram divindades das árvores, né? Tem muitos contos celtas, são contos que aconteciam no interior de bosques, tem alguma planta envolvida, né? Enfim, tem toda essa conotação. Então, para os celtas, as árvores são muito sagradas. Inclusive, existe um calendário. Esse calendário, a gente não sabe se é um calendário seguido pelos celtas, mas foi um calendário atribuído a Robert Graves, que é o autor da Deusa Branca. E falando em livro aqui, eu vou indicar aqui os livros para vocês. Os livros que eu tenho, mas existem muitos outros, além de livro site, né, de onde eu fui catando aí conhecimento sobre Oa. O primeiro é esse aqui, Spirit of Nature. Ele é o livro do baralho, então ele fala essencialmente sobre o oráculo, sobre o Oa, né? E ele não fala muita coisa não, ele não fala muita coisa sobre história, mas ele já vai para o significado das cartas. Spirit of Nature Oracle, você acha facinho na Saraiva, nessas grandes livrarias. Ele não é muito barato, tá? Mas enfim, vale a pena você ter. Acho que esse foi o primeiro livro que eu comprei, que eu não sei nem se ele é muito bom, que fala sobre, mas assim, um livro bem basicão que fala sobre o Oa, rituais celtas. É baratinho, talvez até você ainda ache em livrarias, editado pela Madras. Ele tem um capítulo que fala do Oa, certo? Ele fala do alfabeto e fala da medicina das árvores. Sim, além da questão divinatória, né, do significado místico, existe a medicina das árvores. Cada árvore, ela serve para uma série de doenças, para uma série de problemas do corpo e da alma, certo? Então, o Oa, além de tudo isso, é uma ferramenta de cura, certo? Tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Esse é um clássico. Acho que a maioria dos pagãos que eu conheço já leu esse livro. Não estou dizendo se gostou ou se não gostou. Não é um livro muito fácil de se ler, porque ele é densozinho. A Deusa Branca, Robert Graves. Eu gosto desse livro porque ele tem muito da literatura celta, tá aqui, né? Muitos trechos, muitos fragmentos, muitos poemas, né? Estão descritos aqui e são explicados também. E ele tem alguns capítulos que falam sobre as árvores celtas. Esses capítulos eu acho interessante, que fala sobre o Oa. E o que eu tenho aqui, certo, em termos de livros ainda, é esse aqui, Bruxas Celtas. Cadê? Bruxas Celtas. Bruxas. Acho que é Bruxa Celta. Enfim, de Miriam Black. Lady Miriam Black. Brasileira ela. Mas ela já tem um livro, que eu não tenho esse livro, que a gente não acha em livraria, a gente tem que comprar aí na editora. Pelo menos aqui em Pernambuco. Esse livro, ela tem um livro que fala só sobre Oa. Ela e Oswaldo, alguém me ajude a dizer o sobrenome dele. Oswaldo alguma coisa, que é um cara muito bom também. Ele tem um canal no YouTube que fala sobre Oa, ou o Oráculo dos Druidas. Aí você bota lá isso no YouTube e vai aparecer o site dele. Esse livro aqui de Miriam Black, ele tem um capítulo que fala também sobre Oa. O capítulo final do livro fala sobre Oa, certo? Ela tem um outro livro que fala sobre Oa. E Oswaldo alguma coisa, ele também tem um livro. Eu já acompanhei, já assisti alguns vídeos dele que falando de Oa. Eu acho o cara muito didático, então o livro dele também deve ser muito bom.
apesar de não ter, eu indico porque ele é muito didático nos vídeos, certo? E eu gosto de gente que é didática, não gosto de gente que faz muita academia, muito sofisticado. Eu gosto de gente que fala com clareza, explica, diz como faz e faz. Eu acho isso, para mim, é o que tem mais valor, certo? Isso aqui é a caixa do primeiro oráculo aí que eu mostrei. Então, temos aqui, já leu sobre o calendário, Beatriz. Já leu sobre o calendário, super interessante. Porque no calendário são 13 luas, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Pareceu uma árvore de Pocahontas. Parece mesmo, né? Tem uma árvore lá que tem um rosto lá que fala, uma mulher, né? É feminina a árvore. Muito vegetal, Sailda. Pronto. Basicamente é isso sobre o Oan. Queria falar sobre o uso do Oan, né? O Oan ele pode ser usado como uma ferramenta adivinatória. Você pode pegar o Oan, né? Você vai fazer o seu Oan. Repito, sou praticante de Wicca. Então a forma como eu faço é seguindo, vamos dizer, o protocolo da Wicca, né? Que é se conectar com a árvore, é fazer o jogo, pensar na energia de cada... Enquanto eu estou gravando lá cada símbolo, pensar no significado daquilo ali, pensar na energia, ler, estudar um pouco sobre aquilo ali e depois consagrar com os 4 elementos. Na Wicca a gente faz assim, consagra com os 4 elementos, apresentar, se você quiser, alguma divindade, né? Eu acho interessante, se você for fazer isso, apresentar divindades das árvores ou das florestas ou dos bosques, né? E pronto, e usar. Consagrou, começa a utilizar. Usar como? Como se fosse um tarô. Existem os layouts do tarô, né? Por exemplo, aquele que é de 3 cartas, passado, presente e futuro. Existe o que é de uma só, para um conselho. Existe o de 5, que fala prós e contra, os prós, os contras, o conselho e o resultado, né? Enfim, como se você estivesse usando o tarô, você pode fazer isso. Você pode utilizar o Oan, jogar o Oan como se você estivesse jogando tarô. E ainda em relação à bibliografia, eu recomendo muito o site de Belovezos, que é o Templo de Avalon, se não me engano. E ele tem lá uma parte, né, que fala bastante sobre Oan, sobre as árvores, sobre meditar com cada uma dessas árvores, enfim, ele tem um material muito legal também, Templo de Avalon, certo? E aí você usa o Oan como um sistema divinatório. Você quer saber como é, o que é que você precisa aprender, você quer saber como é que vai ser sendo bem grosso modo, né? Como um sistema divinatório, como uma mancia mesmo, né, de adivinhar o futuro. Você pode ter como conselhos, né? O Oan ele é direto também como as runas. Acho que é uma característica de alfabetos, de oráculos alfabéticos. Os oráculos alfabéticos eles são mais diretos, né? Eles dizem na cara o que a gente precisa ouvir. E assim como as runas, né? As runas elas têm essa característica também. E você pode usar o Oan como uma ferramenta de autoconhecimento, como se fosse uma iniciação no Oan. Você segue o Oan, você segue o Oan, né? Você vai pegando feed por feed, né? Você vai pegando feed por feed, você estuda, você medita, né? Você traz a energia daquele feed para a sua vida e vivencia a energia daquele feed. Você pode descobrir associações, correspondências para cada Oan, para cada feed, né? O feed da Bétula, que fala de nascimento, né? Que pedra eu posso associar a ela, que erva eu posso associar a ela, que aroma eu posso associar a ela, que cor, né? Que momento do dia, enfim, elementos que tenham correspondência com cada um desses feeds. E você pode utilizar como uma ferramenta mágica.
O Oan, ele era muito utilizado como proteção. As pessoas inscreviam, faziam uma linha contínua, né? Faziam uma linha contínua e escrevia, né? Escrevia bênçãos, escrevia palavras de proteção, escreviam nomes de deuses, escreviam determinações e colocavam nas fronteiras da sua propriedade. Sabe? Você pode usar magicamente, você pode usar como um potencializador para os seus elementos. Por exemplo, para a proteção. Escrever nos muros ou nas paredes da casa, né? Determinado que cada um tem um tipo de energia. Então você quer, por exemplo, trazer proteção física, né? Proteção física, você pode usar o Oan do Pioriteiro, né? O Oan do Pioriteiro fala de espinho, né? Espinho que guarda a propriedade. Você quer falar de proteção espiritual, proteção mágica, ou seja, se proteger contra olho gordo, contra essas coisas assim, contra feitiços. Você pode usar o da sorvete. Agora misturei tudo, lascou. Você pode usar o da sorveira. Eu tenho aqui, que eu inclusive eu boto no quarto do meu menino. Ou andar sorveira. Deixa eu ver, achei. Né? E aí você quer trazer saúde para a sua casa, cura para a sua casa. Se é uma saúde mais voltada para a questão de sangue, de líquidos, né? E das emoções, você pode usar o salgueiro. Pronto, lascou, perdi tudo aqui. Pronto, o do salgueiro. E aí você pode escrever isso, escrever onde você dorme, escreve isso no correr da cama, entendeu? Você pode escrever em velas, gravar em velas e acender a vela. Enfim, tem várias formas aí. Ninguém vai ficar na sua frente dizendo, não pode fazer isso é errado. Não, faça o que a sua criatividade, o seu coração disser para fazer, ok? E o Oan, ele é uma ferramenta muito interessante de magia. Oi, maninha! Vovó? É. Vovó tá aí? Tá aqui. Minha mãe. Ricardo, no outro livro de Miriam Black ela fala do mapa do Oan. Acho que é o Fez-Fim, né? Que é a janela de Fion. Sobre as cartas mais detalhado significado. Eu vou fazer um negócio aqui, já. Material é do Belovese, exatamente. O site é da Rovena. Tá. Certo. Eu acho que lá tem link também que vai pro site dele. Belonodum, eu acho. Alguma coisa assim. Enfim. Pra gente terminar, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. E se alguém de vocês quer uma leitura rápida do Oan, né? Eu posso puxar aqui um pauzinho. Tu quer um? Não. Posso dar não. Você brinca e traz depois? Tome. Não. Pronto. Não confio. E aí eu posso puxar uma carta ou um feedzinho aqui e fazer uma leitura rápida para cada um. Para quem quiser, é só botar o seu nomezinho aqui. Coloca o seu nome, não é só aparecer não. Escreve o seu nome e aí eu faço a leitura para quem quiser. Eu não vou fazer para quem não quer, obviamente, tá certo? E além disso, enquanto isso, quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, se eu souber responder, eu posso... Lila, vamos lá, Lila. Bora lá. Vou puxar a carta. Valeu. Lila não vai me dizer a sua questão, tá certo? Pensa aí na tua questão. Eu tenho uma conexão com cada um de vocês, porque eu conheço cada um de vocês, tenho uma relação com cada um de vocês. Então vocês não precisam me dizer muita coisa sobre vocês. Só pensa aí na tua questão. Tá virando fila aqui, pera. Vamos pra Lila. Puxar aqui uma pra Lila. Todas as perguntas são no âmbito do que... todas as cartas que eu puxar aqui são no âmbito do o que você precisa, tá certo? O que você precisa nesse momento para a situação que você está colocando aí, tá bom? Eita!
Adoro isso aqui, o carvalho. Deixa eu botar. Misturei. Coisei tudo aqui. Pronto. Carvalho. Não é isso não. Cadê o carvalho? Enfim, carvalho. O carvalho, ele é uma das árvores. O carvalho é uma das árvores mais famosas por celtas, mais sagradas também. O carvalho é fonte de muita coisa, fonte de musgo. A madeira do carvalho é usada como incenso, como remédio. O musgo do carvalho também, a resina que solta do carvalho, a bolota de carvalho. Carvalho é uma árvore que fala de resistência, Lila. Resistência. Mas resistência com uma mensagem de cuidado para não ser rígida demais. Cuidado para não ser dura demais. O carvalho cresce, o tamanho que são suas raízes é a sua copa. Então, tanto que ele cresce para baixo, ele cresce para cima. Então, ele finca suas raízes na terra e ele cria um tronco muito grosso que com o tempo vai ficando muito rígido. E aí, quando bate uma tempestade, as principais árvores que são quebradas é o carvalho. Além do que o carvalho ele atrai raios, certo? O carvalho atrai raios. E aquele mito do raio que bate no carvalho e as pessoas são sepultadas dentro de carvalho, né? Então ele fala muito de rigidez. Se você é muito rígido, quando vem uma adversidade você quebra. A gente às vezes precisa ser flexível. Aliás, dosar rigidez e flexibilidade. A lição do carvalho, a lição principal do carvalho é essa. É um ensinamento que você vai ganhando com o tempo, porque essa questão da rigidez é em termos de sabedoria, em termos de crenças. Você vai acumulando, você vai vivendo, você vai crescendo e você vai cristalizando seus conceitos, você vai cristalizando suas crenças e você vai acreditando fielmente naquilo. E chega um tempo que você acredita tanto que não se abre muito para acreditar em outras coisas. Ou não se abre muito para aceitar outras verdades. Então é uma lição de dose, flexibilidade e rigidez. Ok? Minha deusa, peraí. Eita Mara tá aqui também. Eita Belchior, eita Luan, eita que é um Paloma também, misericórdia. Vamos lá, vou tentar fazer aqui. Eu tenho tempo. Tenho que dormir cedo hoje. Sailda, vamos para Sailda. Estou seguindo a ordem aqui que apareceu para mim. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Isso não é brinquedo não, viu? Nem se empolgue, hein? Morgana tá aqui. Vamos para Sailda. Roubaram foi tudo. Sailda, pensa aí na tua questão. E o que Sailda? Pronto, Urze, que eu falei aqui. Pensa numa moita com as florzinhas roxas. Sailda, sabe o termo relaxa e goza? Desculpa aqui o termo. O Urze tem essa mensagem. A Urze é uma planta que ela fala de generosidade porque o pólen dela, as abelhas pegam o pólen e levam para outras plantas. Mas ela fala também de chega um momento em que você precisa parar. A principal ação a ser tomada é parar e se curar. A Urze tem uma mensagem muito grande, deixa eu botar mais pertinho aqui. A Urze tem uma mensagem muito grande de cura interna principalmente, certo? Comece a se curar internamente para daí tomar qualquer decisão. Que a primeira decisão que você precisa tomar é curar-se internamente, certo? A Urze, ela tem uns galinhos que dá para fazer cama. As pessoas usavam em cama, a flor, uns coisinhos, uns brotinhos aí, o povo usava para fazer cama. Folhagem de cama, não é cama móvel não, tá? Estamos falando aí na antiguidade, que eles pegavam as flores, os matos, capim, botavam para deitar em cima. Então é isso aqui, a mensagem da Urze. Aproveite um tempo para você, para descansar, para se curar nesse período de descanso, tá bom? Tô seguindo aqui. Paloma, meu bem. Cheiro pra tu, vou pra tu agora. Paloma eu quero, Paloma. Vamos lá, Paloma. Paloma é pomba, né, em espanhol. Paloma. Pensa na pergunta aí, Paloma.
Não me diz qual é. Mas eu vou te dizer o que precisa. Mesma coisa, Paloma. Aqui, ó. Use. O que eu acabei de falar para Sailda caiu para ti, né? A Urze fala de olhar para dentro, de parar um pouco, né? Aproveitar as feridas. Às vezes a batalha leva a gente a se ferir, e dessas feridas obrigam a gente a deitar e a descansar e a se curar. E nesse período de cura externa, a gente pensa também em curas internas, a gente se avalia. É uma coisa bem quarentena, né, Paloma? É uma coisa bem quarentena, sabe? Aproveite o período de inação para se curar, certo? Luan, Rony, né? Ah, tá. Eu tava confundindo, Luan. Rony, vamos lá para Rony, Luan Muse. Vamos lá para Rony. Eu espero que vocês estejam gostando disso aqui. Eu estou gostando. Luan, pensa na tua questão aí. E vamos lá para Luan. Amieiro. Amieiro, Luan. O amieiro é a ponte. Nós não somos sozinhos. Nós somos pessoas que precisam estabelecer contatos. Não sei qual foi a tua pergunta, mas o amieiro ele fala disso. De você angariar experiência e angariar conhecimento e pesar os lados da moeda através de contatos, certo? Ser ponte. A Uzi está ligada com Bran, né? Bran virou uma ponte para o exército passar, com o deus Bran. E eu estou falando de Uzi, não, desculpa, o amieiro. O amieiro, a madeira do amieiro é usada para construções para construções aquáticas, para ser base de ponte, por exemplo, porque ela é uma madeira incorruptível, ela é uma madeira que ela é mais impermeável, né? Então ela não estraga na água como outras madeiras. O amieiro, ok? Então, e ela fala disso, de ser ponte, estabelecer contatos, estabelecer parcerias, né? Aumentar a sua rede de contatos. Para que eu não sei. E quando a gente fala em contatos, a gente fala em ouvir pessoas, né? Agir com pessoas, enfim. Deixa eu ver quem mais. Eita, Bel! Sim, a pergunta de Belchior aqui, se é possível fazer alguma associação com árvores nativas. É possível sim, inclusive, eu acho que Beloveso ele tem um trabalho nesse sentido, Beloveso endovélico, com o Ricardo. Eles têm um trabalho nesse sentido, de fazer um OAN de árvores brasileiras, de associar algumas árvores brasileiras. E a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, uma planta que eu atribuo muito ao espinheiro negro é o juazeiro, né? O espinheiro negro, o juazeiro é uma árvore bem espinhosa e é uma árvore assim de dor, né? Ela não é uma árvore que dá em solo fácil. É uma árvore perene, ou seja, tem uma coisa de resistência, o juazeiro. É uma árvore que dá em solo seco. Você vê aí no sertão, tá o juazeiro truano, aqui no Agreste tem juazeiro, a fole, né? Mas é possível sim, é possível. A baraúna, né? A baraúna é uma árvore que eu associo muito ao carvalho, né? Porque existem muitas lendas com relação à baraúna, que falam de magia mesmo, que falam de espírito, ou de que baraúna é encantada, atrai espírito, enfim. Tem essa capacidade atrativa, como o carvalho atrai raios, né? O Merlin morava dentro de um carvalho, enfim. Então tem eu tenho essa associação.
mas esse pessoal do Templo de Avalon tem um material que fala sobre uma associação com árvores brasileiras. Certo? Mara, minha linda. Mara, botou o nome, acho que foi para fazer leitura, né? E Mara sabe ler, não sei porque ela tá pedindo. Eu não sei se ela é como eu, né? Não lê para si. Eu acho difícil ler para mim. Porque eu meio que... Eu sou meio tendencioso, né? Vamos lá, Mara. Mara Barrio, nuevo. Ó, Mara. Coisa nova. A Bétula. O que é que vai ser novo na tua vida? Né? A Bétula fala de novos começos, de novos ares, de renovação. A Bétula é o renascimento, certo? Seria a carta do mago, né? Seria a carta do mago do tarô. É a primeira carta do baralho aqui. É o primeiro. A Bétula, segundo alguns, diz que é o primeiro que nasce depois de um incêndio. Então, ela fala dessa vitalidade que a Bétula tem e uma capacidade de se renovar. Se você não tem, busque, né? E uma energia muito grande de renovação, que está pairando aí, né? Está pairando aí no ar. A Bétula fala de berço, né? A madeira da Bétula era usada na construção de berços. Daí essa associação da Bétula com começos, né? O ninho, e é aquilo que traz segurança, que traz estabilidade, né? Então, é isso aí. Gi, vamos para Jordana. Pediu aqui também. Eu acho que até agora... Eita, tem mais. Misericórdia tua. Gi, vamos para Gi. Jordana. Pronto, pensa aí na questão, Gi. Nada. Morri. Freixo, é porque eu tô lendo... Aqui é o freixo. Olha, uma das árvores mais mágicas e mais bruxas que eu já vi. Obrigado. É de papai? Pronto, obrigado. Obrigado. É linda. Que é o freixo. Quando a gente fala em freixo, a gente fala da Yggdrasil, né? Yggdrasil, que é a árvore que liga os mundos. A árvore que pendura os 9 mundos nórdicos, né? A gente está falando aí de uma árvore que ela traz uma conexão entre céu, terra e ancestrais. Céu, terra e mundo inferior. Mundo inferior não na conotação... Celtas não tem essa cor de inferno, né? Mas o mundo inferior é o mundo dos ancestrais. Então, ela fala de uma conexão profunda entre esses 3 reinos, né? Ao mesmo tempo que ela fala de infinito. Buscar aquilo que é infinito, uma sabedoria ancestral, né? Aquilo que é perene. É o freixo. Uma das árvores mais lindas que eu acho, Gi. Certo? Ela fala muito dessas conexões, os 3 mundos. Ao mesmo tempo que ela fala de equilíbrio, né? Equilíbrio material, emocional e espiritual. Esse é o freixo. Estou falando assim do jeito, né? Porque não tem uma pergunta, então vocês vão interpretando aí. Tá bom, gente? Papai, Oi. que manhã. Tua mãe tá onde? No quarto, papai não. Tá não, Mo? Mo? Tá lá no quintal. Pega uma organa aqui. Kermit. Vamos pra Kermit. Kermit também sabe Iowa. Vem cá, vem cá. Kermit também é bom em Iowa. Vamos lá. Kermit, pensa na tua pergunta. O que foi que saiu? Ai, meu Deus. Eu tô ficando cego. Oxi, vá. Espinheiro negro. Espinheiro negro. Minha avó dizia, Kermit, olha a carinha dele aqui, ó. Mal encarada, né? Minha avó dizia, não há mal que sempre dure e não há bem que não se acabe. O espinheiro negro, ele... Não, desculpa, não é o espinheiro negro. Não, é o álamo, desculpa. É o álamo, porque eu tô olhando pro gravetinho aqui. É o álamo. Vou falar que tem muito
O álamo fala de pegue tudo aquilo que você sabe, eu falei a segunda vez como uma afirmação. Você já sabe, você já tem as respostas, você já tem o caminho, você já passou por situações assim. Se não passou, você sabe como agir em situações assim. É um desafio que não é novo na sua vida, né? Os desafios que quando aparece o álamo, ele fala assim: é desafio o que você está passando, mas não é nenhuma novidade. Então você tem toda a capacidade de superar esse desafio, porque o destino colocado no álamo é a vitória. Então, ou seja, você tem toda a chance de superar esse desafio. Basta você se valer de todas as experiências que você já colecionou em vidas passadas, nessa mesma vida, através de outras pessoas. Então o álamo fala disso. Lute com as armas que você tem e que você já desenvolveu, porque você desenvolveu, porque você já tem um know-how, ok? Esse é o álamo, a mensagem aí do pra ti, Vikernet. Erraste teu nome, foi mal. Como assim? Não, mas eu... João, vamos para João. João, tu tá aqui em Surubim ainda? João Henrique Mota. Pensa aí na tua pergunta, João. Ah, adoro essa também. É a sorveira. A sorveira fala de proteção. É uma proteção que você tem, mas também é uma proteção que você deve cultivar, certo? Proteção dos deuses, orientação dos deuses. Contra que a sorveira é uma proteção mais ligada à espiritualidade, é uma proteção mais espiritual. É um auxílio dos deuses para que você buscar o auxílio dos deuses para que você não saia do seu centro, não saia do seu eixo, né? Ao mesmo tempo em que fala de buscar proteção para inveja, para olho gordo, porque é proteção de magia, né? E às vezes proteção de magia as pessoas acham, quando diz assim, proteção mágica, contra atos mágicos, né? Ou contra magia contrária, às vezes a gente acha que é a gente fazendo feitiço pra gente, mas não. Proteção, né, nesse aspecto mágico é, por exemplo, alguém que tem inveja de você, que nutre uma inveja de você, alguém que gostaria de ter uma coisa que você tem, né? Alguém que cobiça algo que está com você, pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, pode ser uma pessoa, enfim. E quer desestabilizar você. São egrégoras contrárias, ou, sabe, aquilo que pode tirar você do seu centro. E aí você busca a orientação e a proteção divina nesse sentido, ok? Não, a sorveira ela não fala necessariamente de proteção material, tipo proteger de ladrão, proteger de bandido, não, é uma proteção mais espiritual, certo? Eu amo essa árvore, apesar de também nunca ter visto, pela simbologia dela, esses frutinhos dela, quando você corta, quando você corta não, se você olhar os frutinhos por baixo, eles têm um desenho de um pentagrama também, né? E um pentagrama é um fortíssimo símbolo de proteção na Wicca. Shiba! Vamos para Shiba, meu primo, o povo acha que é meu irmão. Shiba é Guilherme. Vamos lá, Shiba. Pensa aí na tua pergunta. Mesma coisa da sorveira. Cadê? Saiu a sorveira também. Toda proteção, todo momento de proteção é em si um momento de avaliação. A gente, quando está se protegendo, a gente também está se avaliando. Então, quando sai, por exemplo, um pioriteiro, né, ou uma sorveira que fala de busca de proteção, no momento em que você está se resguardando, se avalie também, né? Mozinho, tudo bem? Paloma já foi.
Bem isolamento social, né, Bel? É isso mesmo. Solange não pediu, só disse que está fascinada. Ah, amor, Gleison, pronto. Depois Eurípides. Ok. Pois é, Mara, eu tenho aquele galho de carvalho que você me deu. Eu guardo aquilo ali. Eu guardo aquilo ali. Eu celebro, por exemplo, no Lita, né? Que tem a coisa do rei do carvalho, o rei do azevinho. Eu uso ele na minha celebração do Lita, né? Eu guardo aquilo ali como quem guarda uma relíquia. Na verdade é uma relíquia, porque aqui a gente não acha carvalho. Eu tenho casca de carvalho e uma bolota que a área me deu. Então não uso essa bolota, não gasto essa bolota para nada. Eu uso também no altar. E a casca eu vou usando em banhos, em coisa, né? Gleison, Rosinho, de Icó. Bora lá. Legal essa também, Rosinho. É porque aqui é uma maçã verde, né? Isso aqui é a macieira. A macieira é uma das árvores mais sagradas para os celtas. E ela fala de imortalidade, né? É a planta da imortalidade. Comer da macieira é viver eternamente. Certo? É uma outra planta, é uma planta clássica conhecida pelo corte também, quando a gente corta ela no sentido, eu não sei se é latitudinal ou longitudinal. Aqui está a maçã, a gente corta ela assim, a parte revela o pentagrama, né? Mas se a gente faz um corte longitudinal, desculpa, eu não sei se eu estou certo. Se a gente faz um corte de cima, assim, da metade de cima para baixo, ela vai revelar uma vagina, né? Ela revela um desenho assim que lembra muito a vagina. Então tem uma conexão muito grande com a deusa, com a mãe. E a macieira ela fala de uma busca pela beleza, uma busca pela realização através da beleza, pegar com aquilo que é belo, não esteticamente, mas o que é belo para a alma, né? E o que é belo para a alma é imortal. Imortalidade tem muita relação com a beleza, não no sentido estético, certo? Mas aquilo que é sublime, aquilo que é, sabe, eu acho que eu esqueci o nome, transcendental, talvez seja a palavra, tá? É uma árvore muito espiritual, mas tem essa relação com a beleza, com a imortalidade, certo? Eurípides. Vou tirar para tu também. Eita, Marina está aqui também, ó. Oi, Marina. Marina Juqueira. Etena. Um cheiro para a tua família. Eu vi Marina uma vez. Conheci ela, conheci Sandro e conheci Henrique, né? Tava bem pequenininho o Henrique na época que eu conheci. E hoje ela tem Isadora, eu acho, né? Ai, desculpa. Eurípides. Vamos lá, Eurípides. Júnior, né? Que o povo chama de Júnior. Olha. Essa é uma planta muito... Todas elas eu estou dizendo, é muito massa, é muito linda, é muito isso aqui. A Hera tem uma riqueza mítica muito grande. A Hera está lá em Tristão e Isolda, né? A cama de Hera. A Hera fala assim, Eurípides: nós não crescemos sozinhos. O que a gente aprende com os outros. E a nossa busca e completude espiritual, ela se dá nas relações pessoais. Certo? Eu vou repetir. O nosso aprendizado espiritual, ele não se dá no isolamento. Ele se dá nas relações. Porque a Hera é uma planta que se agarra. Ela se agarra em algo para se expandir. Ou seja, ela busca a sua própria base, no caso aqui eu estou falando de família, de relações sociais, para se revelar, para aprender, para se expandir, para crescer. Certo? Essa é a mensagem da Hera. Muito linda, por sinal.
ela não cresce de modo direto como a madressilva. Ela se espalha, às vezes ela até parasita, né? Cuidado para nessa história não se tornar parasita. Mas ela fala muito da necessidade do outro, porque a Hera é uma planta que por si só, ou seja, ela não é autossuficiente. Autossuficiente, aliás, ela não é uma planta solitária, vamos dizer assim. Ela é uma planta que precisa de uma estrutura para crescer. Ela precisa se agarrar em alguém, em uma planta, em uma estrutura, em um tronco, para ela construir a sua própria estrutura, certo? Essa é a Hera. Ela não cresce só. A Hera não fala de solidão, muito pelo contrário. Ricardo. Que bom, Mara. Que bom. Vamos para Ricardo. Pensa aí, Ricardo. Ricardo é meu dedicado, lá de Caruaru. Espero que em Caruaru esteja tudo bem. Essa... Cadê? E4, é isso mesmo. Espinheiro Negro. Espinheiro Negro fala assim: minha avó... Olha a cara do espinheiro negro. Lá dentro. Ela não é muito evidente. O espinheiro negro... O espinheiro negro fala de dor. Processos de dor. Às vezes dores que a gente nega. Não liga pra mim não. Não é pra me chamar não. Às vezes dores que a gente nega, que a gente rejeita. Certo? Alguns processos de cura são necessários e são negados por a gente, Ricardo. E o espinheiro negro ele fala disso, né? Fala de um processo doloroso que deve ser vivenciado, mas que a própria vivência em si a cura. A própria vivência desse processo doloroso é em si a cura. Ele não é um processo eterno, certo? Ele passa. Talvez seja um processo que você já esteja vivendo, porque o espinheiro negro ele já fala de situação... Ô painho, tu fecha ali a porta por causa do barulho. Fecha ali. Ele fala de um processo presente, tá bom? De um processo no momento presente. Ok? E você encarar essa dor. Você encarar esse processo. Porque ao encarar, é tipo assim, o segredo da cura está em tocar na ferida. Ok? São processos dolorosos, mas que passam. Tá bom? Marina. Ah, quer também. Vamos lá, Marina. Vamos lá. Eu não sei se pulei alguém. Qualquer coisa eu volto. Vamos lá. Pensa aí, Marina. Pronto, eu estava falando da Hera agora há pouco, agora eu estou falando da madressilva, né? Como eu lembro de Aren quando falo em madressilva, eu lembro demais dela. A madressilva, ela não cresce de uma vez. Ela não cresce direto, como por exemplo uma buganvília, né? O povo chama de que buganvília? A buganvília ela cresce assim, vral, né? Como um milho, um pé de milho, cresce para cima. A madressilva ela vai crescendo para os lados, ela vai espiralando, né? Ela vai espiralando, vai ganhando suporte e vai crescendo e vai crescendo. Então ela fala de cautela, né? De ir com calma. Essa madressilva, a madressilva, ela fala de reconhecer terreno, sabe? Reconhece o terreno, pisa no terreno, procura conhecer todos os aspectos da situação para tomar uma decisão. E essa decisão só vai ser acertada quando você fizer essa análise profunda das situações, certo? A madressilva fala de cautela. Como eu lembro dela, ela faz muito essa associação da madressilva com a questão da cautela. Isso aí eu guardei, né? Eu herdei no meu conhecimento do ouro, né?
é uma carta que eu associo a ela, né? Eu associo a Ária, que você deve amar também, certo? João já foi, Kermit, por nada, Kermit. Já li, o Elton Lourenço. Lilian quer? Como é o Wellington Lourenço? Vamos lá. Lilian. Eu acho que ela tá no perfil de Wellington. Tá certo, Lilian. Eu acho que se eu tô entendendo bem, né? Vamos lá, Lilian. Pense aí na questão. Voltando ao primeiro coisa. Carvalho também. Carvalho, a eterna dança entre a flexibilidade e a rigidez. Não ser flexível demais, nem ser rígido demais. Buscar pela experiência, buscar a resposta para esse diálogo entre o que é ser rígido. Às vezes ser rígido é bom, às vezes flexível é bom. Nunca ser um ou outro demais, né? Nunca ser flexível demais ou rígido demais. Se você for rígido, a primeira tempestade vem e lhe quebra, né? Se você for flexível demais também, aí você não tem a rigidez necessária, pode ser levado. Ok? Solange, eu não li não, Solange. Não li não, só disse oi pra ela. Vou ler pra tu, Sol. Solange. Eu acho que eu vi Cláudia. Não, é Valdésio. Oi, Valdésio. Tô vendo Valdésio aqui. Sol, pensa aí na tua pergunta. As cartas começam a se repetir porque eu tô tirando para um monte de gente aqui. E a gente tem aqui já a sorveira brava, né? Proteção espiritual. Busque proteger o seu espírito. Então, busque uma estrutura que garanta a sua proteção espiritual. Às vezes é uma fé que não estava muito bem, né? E que precisa ser alimentada. Às vezes é uma prática religiosa, sabe? Para garantir a sua sanidade espiritual, mental. Ok? Eu acho que não tem mais ninguém. Liu, tem Liu aqui. Menino, tu é só esquecendo de mim. Ô, me deu, tu fez, foi Bov. Pronto, eu vou pra Bov, depois eu vou pra Liu, depois pra Bov. Gleice já foi. Vamos pra Liu. Liu que é Kerdorion, assim como eu também sou Kerdorion. Ambos filhos de Kerrigan. A videira, porque assim, a videira, Blackberry, né? A videira é uma árvore que ela está associada a esse Blackberry. E é muito bom a videira quando aparece, Liu, porque ela fala de colheita. A videira fala de prazer. A videira fala de êxtase. Às vezes levar a vida com a leveza e levar a vida com prazer. Às vezes buscar o prazer. A deusa diz, né? Todos os atos de amor e prazer são meus rituais. Nem sempre o caminho é doloroso. Às vezes a gente precisa se permitir sentir prazer, né? E usufruir do prazer. Os prazeres são conquistas, né? A gente sente prazer porque a gente conquistou. A gente se deu ao direito de sentir o prazer. Ao mesmo tempo em que a videira fala de visão. O líquido produzido pela videira, que é o vinho, ele permite que você diga a verdade e permite o contato direto com os deuses, né? Porque entorpece e faz com que você faz com que o seu contato com essas energias seja mais
mais facilmente acessadas. Então, usa a tua visão, usa teu dom de visão, que tu és uma pessoa que eu sou fã nesse sentido, e se permite sentir, e se permite viver o prazer, certo? Bove, vamos para Bove. Esqueci não, Bove, acho que eu não vi. Ou não sei se tu pediu. Eu vou lá. Pai, que tem que mudar já essa pessoa. Pensa na tua aí, Bove. Adoro essa também. Eu dizendo adoro essa. É a faia, fuso. É uma planta, essa planta aqui, ela é uma planta que tem uma madeira que é muito fácil de ser, parece até que eu já conheço todas elas, né? Ela é uma planta cuja madeira é muito usada em fazer peças pequenas. Então era usada para fazer carretilhas, carretéis, biuru. O que é biuru? Aqueles negócios, não tem a rendeira que faz aqueles, vai tecendo e usando uns negocinhos de madeira, uns pauzinhos de madeira. Aquilo é biuru, né? Roca de fiar, peça de roca. Então era uma planta usada em peças muito delicadas. Quando a faia aparece numa leitura, numa tiragem, ela nos faz um convite à gentileza, à delicadeza, agir de forma mais gentil, agir de forma mais delicada, né? Que essa delicadeza esteja não somente nos nossos atos, mas nas palavras que a gente diz, né? Nas nossas relações. É uma lição de gentileza, uma lição de delicadeza, de ternura, certo? Eu acho muito legal quando aparece a faia numa tiragem, porque eu gosto muito dessa mensagem dela. Ok? Gleice já tirei. Álvaro já foi. Bob já foi. O eu apareceu agora, tá vendo? Esqueci não. Já fiz. Mara, tem outros para ali. Eu quero. Mara, a gente tem que se ver quando vier para Pernambuco. Quando vier, avisa a gente. Tem a Isadora, é isso aí, Marina. Eu acho a Era muito bruxa, né? Assim, a Era é um negócio. É muito mágico a Era, assim. Já foi. Saudade, né? Saudade. Pronto, Lilian. Roberto Soares. Apareceu aqui. Boa noite, Roberto. Por nada, Ricardo. Pulei não, homem. Olha, tá vendo? É porque tá aparecendo agora. Iri. Vamos pra Iri. Iri Freitas. Iri Freitas que é um artista. E a Bayomi tá guardada aqui no meu templo. Viu, Iri? Ela fica lá vigiando. Eu ganhei de presente lindo uma Bayomi de Iri no Dia Mundial da Deusa. E eu guardo ela com carinho aqui. E as cores não podiam ser outras, né? Ela é verde, vermelho e branca, as cores da deusa. Vamos para ti, Iri. Iri Freitas. Tá. Mais uma planta que eu amo. Salgueiro. Eu vou falar, é outra que eu lembro muito de minha iniciadora diária. Fala assim. O salgueiro é uma planta assim. O salgueiro é uma planta que ele não nasce em qualquer canto. Ele nasce em terrenos aquosos, alagadiços. Então você vai ver o salgueiro perto de terreno pantanoso. Você vai ver salgueiro perto de rio. Lá em Harry Potter, né? Harry Potter tem um salgueiro lutador. Você vê as cenas em que aparece o salgueiro são sempre perto da água. O salgueiro cresce, se estabelece perto de água. Seja essa água subterrânea, né? Um lençol d'água, ou seja um rio, um leito de água. E ela finca suas raízes na terra, mas as suas raízes elas se estendem pela água. Além do que, ela tem uma copa que fica ora na terra, ora na água. Ora na terra, ora na água.
é uma planta lunar, é uma planta que fala muito de intuição, Iri. Ela diz assim: a tua intuição é importante, dá ouvidos a ela. A tua intuição é uma ferramenta mágica e uma ferramenta sagrada. Dê atenção à sua intuição, dê atenção aos processos lunares que movem o teu corpo, certo? Porque o salgueiro é uma erva, é uma planta lunar, é uma árvore lunar. Então dê atenção a isso, comece a valorizar isso, comece a estimular isso para resolver a sua situação. Para responder a sua situação, busque a sua intuição, certo? Já foi, Bov, olha, tá vendo? Esqueci não, Bov. Iri. Boa noite, Milton. Por nada, Sol. Quem mais? Por nada, Leo. Guardando a carta. Marcos Henrique Melo. Marcos Melo, vamos lá. Marcos Melo. Cheguei a ti, Marcos. Marcos Melo. Marcos Henrique. Pensa aí. Marcos Melo. Pronto. Tojo. O tojo fala de partilha, Marcos. O tojo é uma planta que é perene. Assim, ela cresce em solo não muito bom, em solo pedregoso. Então, em si, é uma planta de resistência, certo? E por ser resistente, essa resistência dá ela a base para ela ser generosa, porque as abelhas elas pegam néctar, né, e levam o néctar dessa planta, do tojo. Então é uma planta que fala disso, fala de partilha, fala de generosidade. Seja generoso, certo? Ser generoso não é dar o que não tem. Ser generoso é partilhar o que tem, partilhar aquilo que você pode partilhar, certo? E é um convite ao altruísmo, certo? É um convite ao altruísmo. O tojo fala disso, ok? Que bom, Bel. Já li para Liri. Oi, Diego. Diego é meu primo. Milton, vamos para Milton. Tá querendo leitura também. Vamos para Milton. Gente, é porque eu tô parando para ler aqui, aí os comentários estão acontecendo, eu não tô conseguindo acompanhar. Eu tô indo, quando acabar eu paro. Milton Correia. Querido. Vamos lá, Milton. Pensa aí na tua pergunta. Pioriteiro, ou espinheiro branco. Ele lembra um pouco uma tiragem que eu fiz agora há pouco, que foi sobre a urze, né? O pioriteiro... Cadê a carta? O pioriteiro fala de proteção, certo? É uma outra planta que fala de proteção, mas é uma proteção garantida por uma dificuldade, certo? Ele fala de momento de dificuldade, mas diz assim: essa dificuldade que você está passando está impedindo você de agir. Aproveite essa dificuldade para avaliar e tomar as decisões certas, ok? Porque o pioriteiro, ao mesmo tempo em que... Imagine-se numa... Quando eu penso no pioriteiro, eu penso assim, numa tocaia. Vocês já viram tocaia de caçador? É uma moita, é uma espécie de tenda que um caçador ele faz para os pássaros não virem, né? Eu sou do Agreste aqui de Pernambuco, então eu já tive parentes caçadores, então já vi como era que caçava. E aí eles fazem uma tocaia, que é uma moita, e eles ficam ali dentro. Essa moita muitas vezes é espinhosa, então a pessoa não tem muita mobilidade ali dentro.
Mas ao mesmo tempo em que o espinho tira a sua mobilidade, ele lhe protege. Então a mensagem do pioriteiro é assim: analise esse período de dificuldade que você está passando como um livramento, como uma chance de você não colocar os pés pelas mãos, não se precipitar, para que você aproveite essa chance de inação, de dificuldade, para avaliar os lados da questão, ok? Porque é uma proteção que você está recebendo, tá bom? O pioriteiro é uma proteção atrelada a uma dificuldade. Ele é... Por nada ele. Marcos Gilvan. Oi, Marcos. Vamos para Marcos. Marcos Gilvan. Da Vila da Coab. Bora lá, Marcos. Atua agora. Não, mas pelo que eu vi da epidemiologista, ela disse que é em torno de 2 meses de quarentena. Amieiro também, certo? Amieiro é: estabeleça suas conexões, estabeleça pontes, diálogo, né? Busque experiência com quem tem experiência, crie associações. O Amieiro fala de associações, de contatos, de estabelecer relações, certo? Como eu já falei, né? Em outra tiragem ele era usado para fazer pontes, porque sua madeira é incorruptível. Madeira incorruptível é aquela madeira que não apodrece com água, né? Em contato com água. Por nada, Gi. Milton já foi. E dá pra ver daí, é porque meu olho fecha quando eu rio. A Ilza, né, Lila? Encantadora a forma como seu olhinho brilha em cada carta. Eu amo o On, adoro o On. Solange, cheiro, essa toalha tá muito escândalo, linda demais. É uma canga, Mrs. é doida por ela. Doida pra pegar, vai ir pra praia. Milton, por nada, Milton. De nada, Shiba. Lio, eu comprei essa toalha, não gosto nem de dizer, eu comprei em Miami. Não tenho dinheiro para ir para fora do Brasil não, tá? Eu fui fazer um curso pela CAPES para professores de inglês e pasme, foi $4 essa toalha. Na época o dólar estava $2,40, então saiu o que? A R$10. Saiu a R$10. Então foi tão barato que eu comprei 3. Eu comprei essa. Eu comprei uma vermelha também, de motivos vermelha e preta, né? Com essa coisa celta, né? Com os nós celtas. E comprei uma toda roxa, toda lilás aí. Porque era muito barato. $4, minha gente. $4. Pois é. Se você comprar um negócio desse aqui, não é menos de 200, 300 conto, não. Que assim seja, Atena. Que assim seja. Pra gente vir para hoje viajar mais e comprar coisa para sair dando também. Né? Messias ficou com muita raiva de mim porque eu fui para Miami e eu fui fazer um curso, né? Na universidade lá, um curso de aperfeiçoamento e era no centro de Miami. E essa universidade ela não era fechada, então ela se misturava com a cidade. Então, como era o fuso horário lá é diferente daqui, a aula terminava de 4h30. 4h30 lá na época que eu fui, era inverno, viu? E olha que era inverno. No verão, imagine como aqui não é. Então 4h30 era como se fosse 2 horas aqui, no Brasil. 2 horas da tarde. Então terminava a aula, tava o comércio lá truando, o comércio, né, virado, e a gente saía para ir para os outlets, para ir para as lojas. E por trás da faculdade tinha uma lojinha esotérica chamada Flossie. É uma loja de voodoo, de artigos de voodoo e artigos de Wicca também. Então, muito boa a loja. Aí eu comprei, mesmo de livro, comprei tarô, eu comprei esse Green Man aqui, que é um porta-joia, né? Esse aqui é um porta-joia. Esse Green Man. Comprei esse negócio, comprei um... É barato, minha gente, barato. Aí a Messias ficou puto de raiva de mim, porque achou que eu devia comprar roupa, né? Porque roupa lá era mais barato, mas eu
Eu não compro muita roupa para mim. Ela tem raiva porque eu não compro roupa. Se a gente for pedir na internet, sai caro, sai muito caro. Sai muito caro. Precisamos fazer aqui. Temos bons livros com motivos celtas. Exatamente. 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 Pois é, minha gente, foi muito bom esse momento com vocês. Não tem mais nenhuma pergunta, eu acho que eu li para todo mundo já. E eu queria agradecer, porque veja como o humor... Eu estava ficando um pouco ansioso também. Eu tenho ficado um pouco ansioso. Eu estava até comentando com o Messias esses dias. Isso responde no físico da gente. E esse encontro já me deixou leve, né? Já muda a energia da gente. Eu espero que, assim como me curou, como me fez bem, né? Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, esse momento com vocês, que esse momento também tenha feito bem para vocês. Não sei quanto tempo vai durar essa quarentena, mas durando mais, vamos se vendo mais, né? É muito bom falar do que a gente gosta, porque a gente fala, como Lila estava dizendo, os olhos da gente brilham, né? A gente fala com amor e aí a energia muda, né? Quando a gente faz as coisas com amor, como diz a própria deusa, né? Todos os atos de amor e prazer são meus rituais, que assim seja na vida da gente, certo? Em todo momento, em tudo aquilo que a gente faz, que a gente faça as coisas com amor e com prazer, porque os deuses vão sorrir pra gente. Então, muito obrigado, uma noite linda para vocês e a gente se vê na próxima. Cheiro, todo mundo.